Bom dia, pessoal. Me chamo Arthur e vamos começar aqui a apresentação do trabalho referente à segunda unidade de cálculo numérico e eu introduzirei o mesmo. Bom, faremos uso da seguinte metodologia. Em todo o trabalho, faremos uso da linguagem Python para a resolução dos problemas. E para melhor compreensão, utilizaremos a nomenclatura questão 1 e questão 2 para os respectivos problemas abordados no trabalho. Além disso, teremos as seguintes etapas: a parte escrita, onde será explicado teoricamente como foi desenvolvido o algoritmo que utilizaremos para resolver as questões, o algoritmo em si, para cada problema estabelecido, e o vídeo explicativo, esse aqui que estamos presentes. Na questão 1, nos é pedida a resolução de um sistema dado, por meio de todos os métodos vistos em aula. Nesse caso, vamos ter os métodos diretos, que são compostos por eliminação de Gauss e fatoração LU. Além disso, teremos os interativos. Nesse caso, é o Gauss-Jacobi e o Gauss-Seidel. Vale salientar que o resíduo dos métodos diretos é igual a zero. Em toda a questão será tratado o seguinte sistema, que está com ele aí na tela. Começando a aplicação dos métodos, vamos utilizar a eliminação de Gauss ou eliminação gaussiana, como queira. Bom, como se trata de um método direto, já é possível calcular o número de passos que ocorrerão até a obtenção dos valores. Vamos abstrair os valores para uma matriz AB e faremos uso da eliminação adotando um pivô, sempre aí. Em seguida, será feita uma série de cálculos para resultarmos em uma matriz triangular superior. E após a obtenção dos coeficientes, basta achar os valores de x pelo retrô, substituição, e após a aplicação do método para os valores, teremos o seguinte resultado, que está na tela aí. E todos os arquivos de código estarão disponíveis e serão apresentados logo em breve. Na fatoração LU, também teremos um método direto. A diferença agora é que teremos, ao invés de uma matriz, a matriz U de Upper e L de Lower. Basta achar o valor de y e aplicar na segunda equação, e temos nossos valores aplicados nos resultados, que vai aparecer na tabela aí. Bom, já no Gauss-Jacobi, ingressaremos nos métodos interativos estacionários, onde se gera uma sequência de xk vetores a partir de uma solução inicial x0. Solução essa que nos foi dada na questão. Aqui nós teremos algumas condições de convergência. Primeiro, se o raio ρ M for menor do que 1, ou se a matriz A for diagonalmente dominante, pode ser tanto pelo critério das linhas quanto colunas. Utilizaremos os critérios de parada. O módulo de xk menos 1 sobre xk, onde veremos se é menor que nossa precisão dada. No nosso problema, a matriz não é diagonalmente dominante. Ao aplicar o método, tivemos o seguinte resultado, que está na tela aí. Como é possível observar, o valor de dr, que é nosso critério de parada, começa a crescer na terceira iteração. Sendo assim, podemos observar que não vai convergir. E por último, usando o Gauss-Seidel, é uma modificação do método de Gauss-Jacobi, onde será utilizada a componente mais atualizada disponível e vamos ter os seguintes cálculos por tabela. Os seguintes cálculos que estão na tela aí. Utilizaremos o mesmo critério de parada. Teremos o valor de beta em 3,031 em módulo. Como não garantimos a convergência, pois não atendeu os critérios, aplicamos aos valores e chegamos aos seguintes resultados. Novamente, a partir da sexta iteração, o valor discriminante de dr começa a crescer, logo não irá convergir. Bom, pessoal, me chamo Samuel e continuando aqui, teremos na questão 2. Começaremos a execução com o seguinte teorema. Dado um conjunto x e y com o intervalo de i maior ou igual a 1 e i menor ou igual a n mais 1, pares distintos em um intervalo de a a b. Então, existe um único polinômio de grau n, onde
Pn de x é igual a A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais até a n de x elevado a n. Na segunda questão, nos deparamos com os seguintes passos. Encontrar os polinômios interpoladores da segunda, terceiro e quarto grau, assim como a interpolação de segundo grau através de todos os métodos numéricos vistos na segunda unidade. Para estimar o que acontece no dia 7, por último, estimar em que momento o peso médio de amostra atinge 10 gramas. Esses são os nossos dados fornecidos, que podemos ver aqui na tela. Daí, nós podemos abstrair o seguinte tabelamento, que é esse que está vendo aqui na tela. Utilizando o método de sistema, obtivemos esses resultados aí, conforme está mostrando, e logo mais será apresentado o código. Na segunda parte, vamos utilizar os métodos para estimar o que acontece no dia 7 e quando a amostra atinge as 10 gramas. Em todos os métodos será utilizada a interpolação de segundo grau. Bom, na quadrática ou de sistema, vamos ter o seguinte polinômio. P2 de x é igual a A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Aplicando aos nossos pontos, teremos o seguinte resultado, onde no dia 7, a nossa estimativa foi de 22,29 gramas, e temos que a amostra chegará à marca de 10 gramas em x igual a 3,95, como nós podemos ver. Partindo para Lagrange, teremos o seguinte polinômio, esse que estamos vendo aqui. Nós podemos perceber que esses valores L são os multiplicadores de Lagrange, que serão calculados. Temos as seguintes formas para determinar o valor destes multiplicadores. L0 é igual a x menos x1, que multiplica x menos x2, tudo isso dividido por x0 menos x1, que multiplica x0 menos x2. Percebo que no denominador teremos a diferença do x inicial com os outros valores, e no numerador a diferença do x com os mesmos valores. E isso se repete para L1 e também para L2. Agora, aplicando em nossos valores, teremos no dia 7 novamente 22,30 gramas. No método de Newton, ou diferenças divididas, é análogo ao método de Lagrange. Ele não dá o polinômio em sua forma reduzida. Vamos ter o seguinte comportamento. Pn de x vai ser d0 mais d1, que multiplica x menos x0, e mais d2, que multiplica, entre parênteses, x menos x0, aí fecha, e multiplica x menos x1. E por aí em diante, seria bem mais fácil demonstrar isso com Excel ou algum software de tabelamento. Mas com a programação, somos capazes de achar os mesmos valores, aplicando aos nossos valores, novamente, o mesmo valor, 22,30 gramas. Por último, é feita a pergunta que poderíamos utilizar a interpolação inversa nesse tabelamento. Nós precisamos entender o que é esse conceito. Na interpolação comum, temos um valor de x e através do mesmo achamos o valor de y correspondente. Já na inversa, teremos um valor de y e acharemos um valor de x, ou seja, o inverso também. Temos as seguintes estratégias: usar a interpolação comum e obter Pn de x. Depois, igualar o valor de y desejado e obter as raízes. Ou então, inverter o tabelamento e calcular o Pn de x, onde passaria a ser o Pn de y. Também vale salientar que a função deve ser contínua no intervalo tabelado e os dados devem ser monotonicamente crescentes ou decrescentes no intervalo. Como no nosso caso, só utilizaremos 3 pontos, por se tratar de uma interpolação de grau 2. Nossos dados, eles conferem. Concluímos que não é só possível
como foi utilizado para achar o valor de x com o valor de y dado. Referente à segunda parte da questão, onde nos é pedido para achar o dia em que a amostra chegará às 10 gramas. Então, pessoal, eu me chamo Vitor, vou continuar aqui agora partindo para a parte do código em si, né, dos algoritmos. E na questão 1, nós vamos voltar lá para os métodos, né? Então, vamos começar por Gauss aqui. Esse método também é muito conhecido como somente por escalonamento. No caso, eu vou ter que pegar aqui, eu teria a nossa matriz, né? Uma lista com esses valores. A primeira linha vão ser os 5 primeiros, a segunda os 5 próximos e por aí em diante. Bom, o pivô aqui vai ser a linha 1. Vamos começar aqui com 3. Os pivôs sempre são os elementos A e I. E o multiplicador da linha 2 vai ser o 9, que é o primeiro elemento não nulo da linha 2, dividido pelo pivô. Analogamente, o ML3 e o ML4. A nova linha vai ser reescrita como o quê? A própria linha, o valor da própria linha, menos o multiplicador, que a gente achou aqui, vezes o valor correspondente da linha 1. A nossa matriz da primeira iteração vai ser somente a primeira linha, que não vai precisar mexer. E agora a gente calcula a segunda, a terceira e a quarta linha da mesma maneira. Então, só vou apresentar uma pequena parte dessa. Aqui eu fiz um loop de C com C valendo, começa em 5. Por que 5? Porque vai ser já o elemento 5 aqui da lista até 10. Ou seja, eu vou pegar aqui os 5 elementos da lista do 5 ao 10. O elemento 1 vai ser só uma variável coringa aqui, que vai receber o valor da matriz, que vai receber C, que começa em 5, ou seja, o elemento 5 da matriz, menos o multiplicador da linha 2, que é 3, vezes a matriz nessa posição aqui, que vai ser a linha 1 nesse exato elemento. E isso repete para a linha 2 e para a linha 3. Isso é a primeira iteração. Partindo para a segunda iteração, nós vamos ter agora as duas primeiras linhas, já estão prontas, né? E agora só vai precisar calcular a linha 3 e a linha 4. O pivô agora vai ser o 2, porque vai ser o primeiro elemento da segunda linha não nulo. A gente divide isso pelo 8 e pelo 10, que vão ser os primeiros valores não nulos da linha 3 e 4. E vamos ter esses multiplicadores aí. Fazendo a mesma coisa para a linha 3 e para a linha 4 agora, só que com os valores da nossa matriz da primeira iteração já. Ou seja, vou repetir literalmente o mesmo código, só vou utilizar agora a matriz da primeira iteração. Nós vamos ter a matriz da segunda iteração. E por último, a nossa quarta linha vai ter que fazer de novo para ficar uma triangular superior. Agora a gente já vai ter 3 linhas prontas, caso aqui 15 elementos. E vamos fazer agora a quarta linha. O novo elemento, o pivô, vai ser o 4. O multiplicador agora vai ser o menos 12 sobre 4, que dá menos 3. E agora a gente vai aplicar a mesma coisa, só que para o valor da matriz segunda iteração. Aqui é um parentezinho organizado. E agora a gente tem que fazer o quê? Resolver a matriz triangular superior, né? Que é basicamente esse código aqui. Vamos lá. Eu criei uma função chamada resultado matriz triangular. Botei como parâmetro o U e o B. O de upper. Vamos sempre estar utilizando essa nomenclatura aqui. U para significar que é uma matriz triangular superior, upper. E B, que é os coeficientes lá. Y0, Y, né? Agora, partindo aqui, nós temos que o N vai ser o length de B, que vai ser o quê? Quantos valores eu tenho em B, e o X vai ser o 0 vezes o N. No Python, isso aqui é normal, porque eu não vou estar multiplicando o 0 por N vezes. Eu vou estar criando uma lista, essa chavezinha aqui significa que é uma lista, e vou estar multiplicando pelo valor N, que a gente achou aqui, né? Então, vai ser uma lista de zeros, com a quantidade de zeros definida pelo N. O elemento X é N-1, que vai ser o comprimento lá da linha B, menos 1, vai ser igual ao B do mesmo elemento, N-1, dividido pelo U, N-1, N-1. Aqui eu vou criar um loopzinho só para ter acesso aos elementos da matriz. Então, a soma vai começar em 0, que é o que eu quero. E vou criar outro loop em J. No caso, vai ser I e J, linha e coluna. A soma vai receber a própria soma, que começa em 0, mais o elemento I1, I-1 e J-1, ou seja, linha -1 e coluna -1, vezes o elemento X, J-1.
No caso, o elemento x aqui vai ser, no caso, o i-1, o elemento i-1, na posição i-1, vai receber esse valor aqui. E de tudo isso vai retornar a lista de x. Certo? Então, os valores de x aqui vai ser o resultado dessa matriz triangular, aplicada à nossa matriz U e à nossa matriz B. E aqui é um printzinho. Rodando aqui, vamos ter o seguinte resultado. Aqui é a nossa matriz triangular e os valores finais já substituídos aqui. Agora, partindo para a fatoração LU, outro método direto também, como já foi falado na parte teórica. Então, a gente já sabe quantas iterações aqui vão ocorrer. A gente vai ter a matriz aqui. Agora, um pouco diferente, eu separei elas aqui por linhas. Ou seja, essa primeira lista aqui, a primeira linha, segunda lista, segunda linha, por aí em diante. Repetindo os passos, agora, porém, com a matriz A, vamos ter o quê? Que o pivô vai ser 3. A gente vai usar escalonamento também para achar os valores de A, B e C. E no final, vamos ter a diferença do método, né? Que a fatoração LU é bem parecida com o Gauss. A matriz da primeira iteração vai ser a matriz, a primeira linha, caso que já está feita. Vou repetir o mesmo processo, não vou explicar isso aqui de novo para encurtar o vídeo. É o mesmo processo lá de eliminação do primeiro elemento, né? Para ficar a matriz triangular. Aqui, segunda iteração, agora eu só vou precisar fazer da linha 3 e linha 4, novo pivô, e aqui por último só da linha 4. Agora vocês vão perceber por que fatoração LU. L de lower e U de upper. Eu vou ter a matriz triangular superior, inferior, no caso, lower, e a superior, no caso, upper. E vou ter a matriz dos coeficientes B, né, que é o Y. Agora, para achar esse Y, essa matriz aqui, essa função, foi a mesma que eu defini lá em Gauss, e eu só repeti ela aqui. E o que vai mudar aqui agora é que a gente também vai ter a triangular inferior. Ou seja, eu vou repetir esse mesmo processo aqui, só que agora para a matriz inferior, que é essa L aqui. Esses dois valores, eu vou ter aqui o L e o U, aqui é só um printzinho mais organizado, e o Y vai ser o quê? Vai ser o resultado da matriz triangular inferior, a lower, e os coeficientes B. Certo? Rodando aqui, a gente vai ter o seguinte resultado. Que a matriz lower é dada por essa matriz triangular aqui, e a matriz upper é dada por essa matriz triangular aqui. O resultado de Y é esse aqui, e o resultado final vai ser esse aqui, substituindo. Agora, partindo para os métodos iterativos. Gauss, Jacob, vamos começar por ele. A gente vai ter a mesma matriz, mesma função, só que agora vamos precisar de um x0, a partir de um resultado inicial, que foi dado na questão, que é BI sobre AI. Aqui eu defini a função módulo, porque na maioria dos casos vou ter que trabalhar com o módulo dos valores, então eu só transformei aqui. Se for menor do que 0, eu multiplico ele por -1, se não for, eu só repito. E vai retornar essa listinha aqui. Bom, para encontrar o x0, como eu disse, né? Eu vou pegar os valores de y e dividir pela coluna 1. Vai ficar essa lista aqui. Agora, para achar o xy, é aquela fórmula lá que foi mostrada na parte teórica. Aqui a gente basicamente só deu um pouquinho grande, mas não precisa se assustar. Isso aqui é somente substituindo os valores para achar o x1. Esse x1 vai ser baseado na resposta anterior, né? Como a gente viu na parte teórica, sempre pegando a resposta anterior. Ou seja, o x1 vai estar baseado aqui nesses 4 valores. A gente pode vê-los aqui. 1/3, 1/8, 8/3 e 22 sobre 3 avos, certo? O módulo 1 vai ser aplicando aquela função módulo, a lista x1, que vai ser retornada aqui, e o critério de parada. O critério de parada, como foi dito na parte teórica também, nós utilizaremos aquele primeiro, né, o A. O dr vai ser o módulo de x1, o seu primeiro elemento, menos o módulo de x0, o seu primeiro elemento também, e se repete. Agora o primeiro e o primeiro elemento, o segundo e o terceiro e o terceiro. Vocês já perceberam, né, que Python, as listas começam no 0. Então, aqui significa o primeiro, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto. Agora, para ver o resultado, né, para atualizar o critério de parada, nós vamos ter o maior valor dessa lista de módulo de dr e o maior valor do módulo de x1. Isso aqui tem que ser menor do que a nossa precisão que foi dada, que é de 10 a menos 5. Aqui é o printzinho organizado. Vocês vão perceber que aqui não é menor do que 10 a menos 5 ainda. E agora a gente parte para a segunda iteração, que é calcular o x2, só que agora baseado no x1.
Ou seja, todos esses valores vão ser baseados no x1, não mais no x0. Vou repetir literalmente a mesma coisa, vou calcular os módulos e vou aferir os resultados. É menor do que a precisão? Ainda não. Vou repetir isso novamente. Se a gente rodar aqui, vocês vão perceber que o valor de DR até diminui. 1.7 diminui para 0.4, só que aqui, como na terceira iteração, ele começa a aumentar. Ou seja, essa matriz não vai convergir. Lá na parte teórica, nós vimos que os critérios de conversão, de convergência, na realidade, a gente não pôde garantir. Ou seja, a gente fez aqui sem ter a certeza que ia convergir ou não. E após aqui os cálculos, a gente viu que não convergiu. Partindo agora para o Gauss-Seidel, que é o último, um outro método iterativo, vocês podem perceber que vai ser basicamente a mesma coisa do Gauss-Jacob. A diferença é o quê? Que no lugar de eu utilizar sempre o x0, x0 e x0, eu vou estar utilizando o x atual. Ou seja, se eu já tenho um x mais atualizado, eu não vou pegar o x0. Eu vou pegar os valores mais atualizados. Vocês podem perceber que aquele código lá todinho que tem, sei lá, 40 linhas, foi resumido nisso aqui. Que vai ser uma função dos valores de x atualizado. Módulo, essa função eu já fiz lá no Gauss-Jacob. E agora a gente parte da primeira iteração. Primeira iteração, vamos ter os valores de x0 e x1. Calcula o dr da mesma maneira. Vai ver o módulo dr, pegando seus valores máximos, e ver se é menor do que a precisão. Repete isso aqui quantas vezes forem necessárias. Rodando, nós vamos ter o seguinte. Ele começa a diminuir. Aqui começa a diminuir bem pouco, mas ainda diminuindo. Só que aqui na sexta iteração, ele começa a aumentar. Ou seja, não vai convergir. Novamente, nós lá no critério de convergência, nós vimos que não era certeza dela convergir. Então, aplicando os métodos, nós temos a certeza que ela não converge. Partindo para a questão 2 aqui, nós vamos ter os polinômios interpoladores de segundo, terceiro e quarto grau. O método utilizado aqui foi o dos sistemas. Então, nós vamos ter os valores de x e vamos ter a matriz, aquela nossa matriz. Aqui eu separei em linhas também. A primeira lixa vai ser a primeira linha e por aí em diante. Vamos utilizar os sistemas, né? Como eu falei. O pivô aqui, o primeiro vai ser o 6. Vamos calcular os multiplicadores, que eu já expliquei também como é. Primeiro elemento não nulo da linha sobre o pivô. E a matriz de iteração vai começar com a primeira linha já pronta. E a gente quer as outras 3, né? Primeira iteração, esse aqui eu já fiz. É somente o escalonamento, não vou repetir esse código. Basicamente, a linha menos o multiplicador vezes a linha 1. Aqui é a segunda iteração, a terceira iteração no caso só vai ser a quarta linha. E agora a gente vai encontrar as variáveis. As variáveis vai ser basicamente com o valor da triangular, a gente consegue achar os coeficientes só com uns cálculos bem bestas, né? Passando aqui para um lado e para o outro, e a gente acha esses valores. A gente pode perceber que esse valor de A não foi calculado, por quê? Porque o valor de A já é dado, porque todos os elementos são zero, o x0 é zero, então vai sobrar A igual ao y0, né? Aqui é o prendezinho organizado. No caso, eu vou ter o coeficiente E, o coeficiente D, o coeficiente C, B e A. No caso aqui, para o polinômio de quarto grau. Para o polinômio de terceiro grau, vai ser a mesma coisa. Só que eu só vou utilizar o x0, x1, x2 e x3. Não vou mais utilizar o x5. Então, vou repetir aqui o escalonamento, agora só que com menos elementos da matriz. E vou dar o print organizado aqui do terceiro grau. Mesma coisa, repete para o segundo. Rodando isso aqui. Vamos ter os seguintes polinômios, né? Como já foi mostrado lá na parte teórica. Agora, partindo aqui, a segunda parte da questão pede para utilizarmos os métodos, só que para polinômios de segundo grau. Então, começando por Newton. Nós vamos ter o quê? Os valores de x, os valores de y. Como é o segundo grau, nós só vamos precisar de 3 pontos. Certo? Então, a gente vai definir aqui uma função chamada de segundo grau, onde eu vou receber os valores de x e os valores de y. O D0 vai ser o quê? Vai ser esse primeiro valor de y, segundo valor de y e o terceiro valor de y. No caso, esse D é a diferença de derivada de ordem n, tá bom? No caso aqui, de ordem 0, ordem 1 e ordem 2. Vocês podem perceber um padrão aqui, né? Que isso aqui seria bem mais fácil de mostrar no tabelamento. Mas como a gente fez a programação, o valor vai dar a mesma coisa, tá? Só seria mais fácil visualmente de entender. Mas aqui vai ser o D0, que é proveniente do Y, e aqui o D1, que é proveniente do D0, certo? Então, a gente acha esses valores, vou dar o retorno do D0, D1 e D2. No caso, a nossa variável D0 aqui, para o nosso caso,
vai ser aplicada essa função primeiro return, que é o D0, e por aí em diante, aqui o D1 e o D2, e vou definir o polinômio de segundo grau. Vou receber o valor que eu quero achar, o x, os valores de x, que vai ser essa lista aqui, isso aqui, e suas respectivas diferenças de derivada, né? Aplicando isso aqui para o valor 7, que é a previsão que a gente quer fazer, a lista de x, o D0, D1 e D2 que nós achamos. Agora é só rodar aqui e partir para o braço. Por meio do método de Newton, nós vamos chegar à conclusão aqui de 22,30 gramas, como foi visto aí esse resultado já na parte teórica apresentada. Partindo aqui para o sistema linear, que deveria ter sido o primeiro método, mas não tem problema, nós vamos ter aqui o quê? Novamente, polinômio de grau 2, os valores aqui, o pivô vai ser o 36, vamos pegar aqui para o ML2, que é o multiplicador da linha 2, 100 dividido por 36, que vai ser 25 dividido por 9. Aqui, novamente, nós já temos o valor de B e A, e vou definir o polinômio de segundo grau de x, né? Que x vai ser nossa variável. O resultado vai ser esse coeficiente que nós achamos, vezes o x ao quadrado, menos esse outro coeficiente que também nós achamos, vezes o x, mais esse outro coeficiente, que é o a. Agora, vocês podem perceber aqui uma parte diferente, que agora o polinômio vai ser o polinômio de segundo grau de y, ou seja, isso aqui já é a interpolação inversa, para achar o quê? Porque na questão ele pede para achar o peso a massa da amostra no dia 7, e pede também para estimarmos quando a amostra atinge 10 gramas, né? Então, para fazer isso, é só fazer a inversa, né? A gente já tem o valor de A, B e C, vamos definir as raízes, eu vou pegar A, B e C vão ser os coeficientes, né? E aplica nada mais nada menos que Bhaskara. Então, vamos pegar a raiz positiva desses dois, né? Se for x1, vai retornar x1, se for x2, retorna x2. Pronto, e aqui o P2x vai ser essa função P2x que nós definimos, aplicado para 7. Aqui o P2y vai ser para a estimação de 10, que é o valor de quantas gramas eu quero ver. E agora, rodando isso aqui, nós vamos ter o mesmo valor para o dia 7. E agora a amostra chegará à marca de 10 gramas em x igual a 3,95. Ou seja, ali perto quase no dia 4 já. Agora, partindo para o último método, nós temos Lagrange. Lagrange é análogo ao método de Newton. Só que no lugar das diferenças de derivada, nós vamos ter os multiplicadores de Lagrange. Que você, como foi dito na parte teórica, né? Esses Lzinhos aqui, vocês já viram também como acha eles. No caso, basicamente, eu vou aplicar aquela fórmula que a gente viu na parte teórica aqui para L0, L1 e L2 e vou retornar eles aqui na função L de x, que vai receber como parâmetro x, que é o valor que eu quero, e os valores de x, que é a listinha. Agora eu vou definir o polinômio de segundo grau em si, que eu vou precisar do y, que é o resultado, o L0, L1 e L2 que a gente já calculou, e o resultado vai ser basicamente essa equação aqui, certo? Bom, como queremos saber o que acontece no dia 7, basta usar o L de x que a gente definiu ali em cima para o dia 7 e esse valor de x que é a nossa lista. Esse 0 significa que vai retornar o primeiro return, o segundo return e o terceiro return, respectivamente. Aplicando a px de 7, a variável que eu defini aqui, né, o polinômio de x, quando x for 7, a gente aplica a função P2 para o y, L0, L1 L2 que já temos, e rodando isso aqui, olha só a coincidência, 22,30 gramas. E aqui a gente encerra, pessoal, o segundo trabalho. Eu vou deixar os repositórios, o repositório desse segundo trabalho na descrição do vídeo. Lá conta com o PDF da parte escrita, com todos esses códigos que eu acabei de apresentar, e o link desse vídeo aqui que vocês estão assistindo, certo?